E aí, pessoal, tudo bem? Eu quero trazer então hoje para vocês um pouco sobre o Terraform e contar um pouco da história sobre o que, que ele é e, claro, mostrar as vantagens de se utilizar ele no seu dia a dia, né? Porque ele vai, tenho certeza que ele vai ajudar vocês em alguns pontos durante o seu trabalho, durante a sua rotina. Eu tenho certeza que ele vai auxiliar, tá certo? Então, passando rapidamente, eu sou o Cristiano, um prazer estar aqui com vocês hoje, um prazer estar aqui falando durante o Tia Linux, né, esse ano atípico. Eu trabalho na YouMove, né, então eu trabalho dentro do time de desenvolvimento da YouMove, trabalho na melhoria contínua da plataforma, todas as coisas que envolvem arquitetura, infraestrutura, eu tô metido, tô no meio, né. Eu trabalho há bastante tempo já dentro da área de infraestrutura mesmo, né, então desde 2006, 2007, então eu trabalho dentro da área de infraestrutura. Como todo mundo, eu comecei formatando PC, puxando cabo, e hoje talvez eu faça um pouquinho mais do que isso, né? Então, graças a ferramentas como, por exemplo, o Terraform, que é o que a gente vai ver hoje. Esse é um pouco de mim. Eu participo do time da organização do DevOps Days aqui em Porto Alegre e também auxilio no grupo de Docker aqui em Porto Alegre, né? Esse ano tem sido bem atípico, a gente tem tido poucos encontros, por causa da saturação de eventos mesmo, né? Mas a gente tenta tocar algumas ações né, algumas ações no grupo. Esse sou eu, né? Eu acho que o pessoal que já conhece o Tilinux, já acompanha o Tilinux há algum tempo, já deve ter visto ou ouvido falar sobre alguma talk minha, tá certo? Uh, Bom, é isso, né? Então eu quero agora realmente começar a falar sobre o assunto que interessa e é o assunto que vocês estão aqui para ver hoje, né? Então, que é sobre o Terraform. Só que antes de a gente entrar propriamente dito no Terraform, tem uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar, que é onde o Terraform está inserido, né? Então, por que, que o Terraform, por que, que a gente fala também de Terraform e em que ecossistema, né? Onde ele está inserido hoje, como é que ele realmente consegue ajudar as pessoas. Bem, o Terraform ele talvez seja uma das ferramentas do canivete chamado DevOps, né? Então, eu acredito que boa parte de vocês já deve ter ouvido falar sobre esse termo, e ele ele vem tendo uma relevância bem bacana nesses últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, graças a eventos como DevOps Days também, né, que ajuda bastante nessa divulgação da cultura. Mas DevOps basicamente é uma cultura, né, principalmente de feedback, auxílio e comunicação. Né, é basicamente isso que DevOps é. Então é uma cultura onde a gente acaba tendo mais trocas de conhecimento, trocas de informação, e é onde a gente tem um fluxo contínuo de feedback. Né? Então, cada vez que a gente faz alguma coisa, a gente vai receber o feedback o mais rápido possível. Então, dentro desse mundo DevOps, a gente tem algumas áreas, né? Algumas partes um pouco mais específicas, né? Por exemplo, a gente está vendo teste, está vendo monitoramento, está vendo deployment, está vendo planejamento, né? Está vendo a parte de codar, de buildar. Então, dentro da área de DevOps, a gente tem essas áreas ali que são contínuas dentro do ciclo de trabalho, né? Então, a gente sempre vai estar codando alguma coisa nova, seja uma correção de bug, seja uma feature nova. E a gente vai estar sempre testando, a gente vai estar sempre monitorando, a gente vai estar sempre provisionando uma infraestrutura para aquilo, né? Então, o termo DevOps ele existe há quase 11 anos, ó, há cerca de 11 anos. E ele fala bastante, né? Então, sobre esse método de trabalho. E Terraform se encaixa justamente na parte de operações, né? Às vezes na parte de deploy também, desse ciclo infinito, né? Então ele é uma ferramenta que auxilia muito, principalmente os times de infraestrutura, a provisionar a infraestrutura, né? Recursos, não só infraestrutura, mas recursos, de uma forma bastante ágil, bastante segura, e obviamente sendo uma peça fundamental dentro desse ciclo que a gente tem de DevOps, né? Porque ele, a gente vai ver algumas características dele, mas ele se encaixa muito bem dentro do ciclo de trabalho tanto do time de operações, que é o maior beneficiado, quanto do time de desenvolvimento também, né? Porque dá poder ao time de desenvolvimento também provisionar seus próprios recursos, né?
Então, ao longo da talk, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso e vocês vão entender por que isso acontece, tá? Então, só para contextualizar mesmo, Terraform, então, ele não é uma ferramenta DevOps, né? Ele não é uma ferramenta exclusivamente DevOps, mas ele é uma ferramenta que sim cabe dentro do ecossistema DevOps e com certeza está inserido nesse mundo, porque ele, né, garante ou ajuda a gente nesses pontos e que fortalecem a cultura, tá certo? Então, essa contextualização aonde onde o Terraform está inserido, né, em que grande ecossistema está inserido. E, de novo, o Terraform é só uma pecinha desse mundaréu de coisas que tem dentro do canivete DevOps, certo? Então, dando segmento, né, o que, que é, então, o Terraform? O Terraform foi criado pela nossa amada HashiCorp. Para quem não conhece ainda, a HashiCorp é uma empresa open source, né, que cria produtos open source, claro que tem a sua parte paga, né, porque é uma empresa, mas eles criam bastante ferramentas open source e que ajudam bastante a comunidade, né? Provavelmente tu já deve ter ouvido falar sobre o Vault, né? Uma tecnologia de cofre de senhas, né? Dá para precisar de cofre de senhas, bem interessante, bem legal, que ajuda bastante o pessoal de segurança também. Então, é uma ferramenta bem legal. Tem o Nomad, tem o próprio Terraform, que é o que a gente vai falar mais, dentre um monte de outras ferramentas, tá? Nesse último ano eles lançaram mais duas ferramentas, que com o Boundary e o Boundary, mais uma outra ferramenta que eu esqueci o nome, desculpa. Mas são duas ferramentas bem interessantes e que ajudam bastante, principalmente o pessoal de desenvolvimento, né, para poder fazer uma entrega um pouco mais rápida, um pouco mais ágil e dentro dos seus ciclos de desenvolvimento. Então, a HashiCorp ela vem criando ferramentas que vêm incrementando e vem melhorando cada vez mais esse ecossistema de entrega, de desenvolvimento e entrega contínua, né? Então, é por isso que ela é tão amada por boa parte da comunidade. Terraform, de novo, é uma ferramenta que eles criaram com o intuito de provisionar recursos de uma maneira mais ágil, mais segura e de certa forma repetível, né? Onde eu possa fazer várias vezes a mesma coisa e ter sempre o mesmo resultado, né? Esse é um ponto fundamental. Então, falando especificamente da ferramenta, é uma ferramenta de infrastructure, né? Infraestrutura como código, mas não apenas infraestrutura, né? É bom lembrar que ela provisiona além de EC2, além de máquinas no Computer Engine do Google, ela também provisiona recursos, né? Se eu precisar de um Lambda, se eu precisar de algum recurso as a service, ela também pode provisionar. E aquilo que ela não tem por padrão, que ela não tem um módulo criado, tu pode estender e criar um teu personalizado, né? Então isso é bem legal. Ela trabalha de forma declarativa, então eu declaro, eu digo dentro de um arquivo, que a gente vai ver depois, eu digo dentro desse arquivo o que, que eu quero de recurso, né? O que, que eu quero de configuração para aquele recurso, e ele vai fazer o processamento daquele recurso para mim, né? Seja infraestrutura, um EC2, banco, ou seja qualquer coisa. Então eu digo, é um arquivo bem fácil de entender, a gente vai ver depois ali na prática como é que isso funciona, mas ele é bem intuitivo e, de novo, ele ajuda bastante porque é um arquivo codado, né? Então, eu tenho aquele meu recurso, ou o processamento daquele meu recurso, ou o processamento daquela minha infraestrutura, eu tenho ele como código, né? Então, ele pode estar dentro de um repositório no Git, versionado, onde eu vou ter sempre disponível aquela informação para mim de forma codada, né? E, de novo, tudo que eu possa codar, eu posso testar, né? E, então, com o Terraform também não é diferente. A gente pode criar mecanismos de testar se o provisionamento daquela infraestrutura vai dar o resultado que eu quero, né? Então, isso é bem legal e dá uma maior segurança, né, no nosso dia a dia, porque a gente tem certeza que vai ser feito aquilo que a gente espera. Era uma ferramenta que guarda estado, né? Então ele tem um arquivinho lá de state que ele inicialmente ele armazena na máquina onde está sendo executado, então onde está sendo chamado aquele código. Mas ele também tem a opção de tu salvar na nuvem, né? Salvar no S3, salvar em algum dispositivo remoto
eu tenho a opção de salvar lá. Então eu posso pegar aquele meu arquivo de estado, salvar na nuvem e pegar esse mesmo arquivo, colocar numa outra máquina, rodar o meu init ali, meu Terraform init, e ele vai saber a infraestrutura que aquele código está aprisionando. Ele vai ter o estado daquela minha infraestrutura. Isso é bem interessante porque além de provisionar, ele também destrói a nossa infraestrutura, né? Então, se eu quiser, eu montei um projeto, provisionei ele, agora eu não tenho mais necessidade daquela infraestrutura. Eu rodo um comando, ele vai identificar aquilo que eu tenho, porque ele tem o arquivo de estado, ele sabe o que eu tenho, ele vai destruir somente aquilo, né? Então é bem legal, a gente para de ter lixo, né, por assim dizer, dentro da nossa infraestrutura, dentro do nosso provedor, porque a gente tem certeza que ele vai apagar aquilo que ele criou, né? Isso é bem interessante. Ele é multi-provider, então ele pode ser utilizado na Amazon, no Google, na DigitalOcean, na Linode, no Azure, então em qualquer lugar, em boa parte dos grandes provedores, ele tem suporte já nativo, já tem então um módulo lá nativo que tu pode utilizar e, né, importar e sair usando. Claro que se tiver alguma coisa que não é que tu não tem ali, tu pode criar, né? Tu pode criar um provider para ti e utilizar para aquela necessidade específica. Eu posso estender o Terraform então para provisionar recursos em algum lugar específico que ainda não tem um provider já criado. Por último, e bem importante, né? E muito importante, talvez mais importante de todos, ele é diferente de migração simples. Não é porque eu tenho a minha infraestrutura como codada que a minha migração entre provedores, por exemplo, vai ser mais fácil, né? Não, isso não tem o Terraform não garante isso, né? Então ele garante que eu vá poder criar a minha infraestrutura da forma mais segura, mais prática e mais ágil possível, né? Mas isso não vai garantir que eu possa migrar os meus ambientes da Azure para a Amazon, por exemplo, sem dificuldade, né? Porque isso quem vai dizer é a minha arquitetura de serviço, a minha arquitetura da plataforma, né? Então é um ponto bem importante que ele garante que aquela infraestrutura que eu tenho, eu possa repetir ela N vezes, mas não necessariamente a migração das minhas coisas, a migração da minha plataforma vai ser fácil, tá? Porque isso é mais de arquitetura, não é responsabilidade do Terraform garantir isso, tá? Mas vocês devem estar se perguntando, e daí, né? Que grandes coisas que o Terraform faz isso. Mas uma coisa que a gente, além dos motivos que eu já dei ali, de algumas facilidades que ele disponibiliza para a gente, uma coisa bem importante também é que a gente, com o Terraform, a gente consegue evitar situações como essa. Essa aqui é uma imagem que eu peguei da internet mesmo, e que, né, mostra um pouco como as coisas podem sair do controle se a gente não tiver realmente um processo, uma forma de controlar a nossa infraestrutura de uma forma bem eficiente, né? Então, eu já passei por situações onde tinha algo bem parecido com isso, né? Onde a minha infraestrutura era uma bagunça e tinha bastante pontos que a gente poderia melhorar e um grande ponto nisso é que quando tu tem uma infraestrutura muito bagunçada, não tem controle sobre aquilo que tu está fazendo, para tu poder fazer um troubleshoot e conseguir resolver um problema, ele é muito mais difícil, né? É muito mais complexo. Então, o Terraform ele vem justamente para poder facilitar um pouco esse meu gerenciamento, inclusive de infraestrutura, né? Porque eu tenho isso de forma controlada, eu tenho isso de forma codada, então eu consigo ter um maior controle, uma maior visibilidade sobre aquilo que eu estou provisionando e sobre aquilo que eu tenho também, tá? Aquele tipo de situação ali que a gente viu na outra foto, ela é relativamente comum de acontecer, justamente porque a gente tem o costume de, eventualmente, nomear os nossos recursos, né? Dar nome para aquilo que a gente está fazendo. Eu não sei vocês, mas eu já passei por empresas que a gente dava um nome lá para um servidor e cuidava dele como se fosse um animal de estimação, principalmente banco de dados, né? Banco de dados é sempre criado, é sempre cuidado como se fosse um gato, né? Porque a gente tem todo cuidado, tem todo
um carinho por aquela máquina, por aquele recurso, né? Então situações assim acontecem. Qual o problema disso? É que a gente acaba tratando aquele servidor como único, exclusivo, e quando a gente precisar fazer alguma modificação, a gente vai fazer manualmente, porque a gente não tem certeza do que pode acontecer se a gente automatizar alguma coisa. Então a gente vai ter sempre um processo manual envolvido em alguma ação que a gente tenha que ter em cima daquele recurso, em cima daquela infraestrutura, daquele servidor. Né? É, isso definitivamente não ajuda, não agiliza e não dá segurança nenhuma nos processos de manutenção, nos processos de melhoria da nossa infraestrutura. Né? Claro, né, como eu já exemplifiquei, situações como essa fazem a gente ter os nossos patches, né? Então são situações bem parecidas, né? Porque a gente vai ter lá então um servidor que a gente vai cuidar com maior amor e carinho, só que em algum momento a gente vai precisar fazer alguma ação e a gente vai ter medo de fazer porque a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Então isso é bastante complicado e isso é uma situação que com certeza não agrega valor nenhum para a empresa ou inclusive para o time, né? Não estou falando nem de negócio, estou falando mais do tecniquez mesmo. Isso não agrega troca de conhecimento entre o time, por exemplo, né? Porque só uma pessoa vai ser responsável por aquele servidor, só ela vai mexer porque só ela tem domínio em cima daquilo que está rodando lá dentro, né? Ou como aquilo foi provisionado, né? O que tem de configuração. Então isso é bem complicado e complexo de resolver. Então o Terraform vem justamente para poder fazer com que esse tipo de situação não aconteça. Né? Ele vem garantir uniformidade dentro do meu processo de deploy de infraestrutura, de recursos. Né? E daí a gente acaba relembrando alguns pontos, né, que esse tipo de situação acaba gerando no nosso dia a dia. Né? Então, quando a gente tem um modelo onde a gente cuida do servidor, onde a gente trata o servidor como único, a gente acaba, de novo, fazendo configurações manuais, coisas que só a gente sabe, muitas vezes não documentadas, né? Porque só eu cuido daquele servidor, então não tem por que eu documentar, né? Não tem por que eu gerar uma documentação se só eu trato dele. De novo, é passível de erro, né? Porque toda a configuração manual ela está sujeita à pessoa que está fazendo aquela configuração e aquela pessoa, como a própria palavra diz, é uma pessoa. Em algum momento ela vai errar, porque seres humanos erram, então vai acontecer alguma coisa inesperada no meio do caminho. Não é repetível, então eu não consigo repetir aquela ação de novo, né, porque eu não tenho uma definição de como aquilo foi feito, eu não tenho documentado muitas vezes, e a pessoa que fez, ela fez de um jeito dela, não foi um jeito um padrão, né, e dificilmente a gente consegue validar aquilo que a gente está fazendo, né? Dificilmente a gente consegue testar aquilo. Então, muitas vezes a gente faz as nossas configurações manuais, só que a gente testa em produção. Né? De novo, isso com certeza não agrega valor nem para o time, nem para a empresa, né? Porque a receita do desastre está aí. Né? É basicamente isso que a gente acaba tendo quando a gente tem um cenário parecido com esse, onde a gente tem lá dado o nome para o nosso servidor. Né? E daí as coisas começam a ficar interessante porque a gente acaba percebendo que isso não é bom para o nosso dia a dia, né? Porque a configuração que eu fiz há 3 meses atrás, eu não vou me lembrar hoje. E como eu não documentei, eu vou ter que vou ter que pesquisar de novo, vou ter que testar de novo, vou ter que correr o risco de novo. Né? E daí isso deixa de ser um problema só do time e acaba se tornando um problema da pessoa, né? Porque eu não vou, como é que eu vou fazer isso tudo de novo? Vou perder todo esse tempo de novo, né? Então, o Terraform vem justamente para poder ajudar os times e as empresas, as pessoas, a conseguirem ter um processo repetido, né? Conseguir repetir aquela ação de novo quantas vezes for necessário, tendo a certeza que aquilo não vai gerar um resultado diferente daquilo que gerou a primeira vez que foi rodado. Né? Então, acaba se tornando mais interessante esse novo approach. Né? Então, agora falando mais especificamente do Terraform, ele, como eu falei lá no início, ele é multi-provider, então do lado direito, do lado esquerdo aí de quem está vendo, não sei, vocês vão ver que tem diversos provedores, né? Então ele tem suporte já nativo a diversos provedores, e o input dele, né, o que eu preciso de entrada para ele,
São arquivos de texto .tf, com a extensão .tf. A gente vai ver daqui a pouco como esses arquivos são. O Terraform em si é um binário em Go, então eu posso baixar ele para Windows, para Linux, para Mac, para o que for. Dar um chmod mais X, deixar ele executável e sair utilizando ele sem problema. Tá? Como ele é declarativo, ele eu só preciso ter um mínimo de organização, que é colocar os meus arquivos dentro de uma pasta. Né? Então eu tenho uma pastinha e a partir daquela pasta ali é que ele vai começar a ler os arquivos e vai começar a criar as coisas, a ordenar a criação das coisas do jeito que o provedor que eu estou escolhendo de serviço quer. Né? Então a gente vai ver ele depois. Eu tenho vários arquivos dentro de uma pasta. O Terraform vai jogar em memória tudo aquilo, vai pegar o provedor que eu estou utilizando, vai identificar quais os recursos ele precisa criar primeiro, baseado naquele provedor, e daí sim vai sair provisionando as coisas. Né? Então, a organização desses arquivos, das pastas, ele é mais visual, né, de gerenciamento da pessoa que está criando aquilo, da pessoa que está dando manutenção, do que do próprio Terraform. O Terraform ele vai ler tudo, jogar em memória e daí botar aquilo na ordem que o provedor de serviço precisa que seja criado, né? Então, a gente vai ver mais para frente como que um exemplo de organização de pastas que eu acabei criando, tá? Então, é basicamente isso que é o Terraform, né? Então, é dessa forma que ele trabalha, eu dou um input para ele, ele é um binário Go que se comunica com as APIs dos provedores e acaba provisionando recurso nesses provedores, tá? As vantagens, então, vocês já devem ter percebido quais são. Então, eu consigo testar aquele meu código de novo, né? Tudo aquilo que eu consigo codar, eu consigo testar. E se eu consigo testar, é bom, né? Eu consigo garantir um resultado melhor, eu consigo garantir sempre o mesmo resultado. Então, eu consigo testar o código do Terraform, né? Eu posso utilizar algum plugin do Terraform, ou até mesmo alguns mocks para poder validar se aquele meu código está correto. Eu consigo reproduzir ele de novo, né? O meu código que eu rodei uma vez, eu consigo rodar ele dezenas de vezes, porque ele é exatamente o mesmo, e ele não vai mudar, a não ser que eu mude explicitamente o conteúdo, né? Então eu consigo reproduzir aquele código dezenas de vezes e eu vou ter sempre o mesmo resultado que eu tive da primeira vez. Né? Isso é bem legal. Uma outra coisa que ele é escalável, né? Então eu posso provisionar minha infraestrutura em diversos provedores, né? Então eu consigo provisionar a mesma infraestrutura, vamos lá, não exatamente a mesma infraestrutura, porque um EC2 é diferente de uma máquina do Google Cloud, mas eu consigo provisionar o mesmo tipo de recurso ao mesmo tempo em diversos provedores, né? Desde que eu tenha as receitas para isso. Então eu consigo escalar a minha operação, né? Eu consigo fazer com que o meu processo de provisionamento de infraestrutura ele seja muito mais ágil. Né? Daqui a pouco eu preciso ter, sei lá, 10 clusters de banco. Beleza, mando criar 10 vezes os recursos com aquele código que provisionou o primeiro, e eu vou ter 10 vezes, né, eu vou ter 10 clusters no meu ambiente lá, exatamente do mesmo jeito que o primeiro. Né, sem precisar eu ter que configurar, subir máquina na mão, configurar tudo na mão, né, eu definir os recursos todos na mão. Então isso é bem legal. Outra coisa, ele é versionável, né? Eu posso botar dentro do repositório Git junto com o meu projeto da aplicação, por exemplo. Então, eu tenho lá uma aplicação em PHP e banco de dados. Eu posso ter a definição da infraestrutura junto com esse código, né? Junto com o código da minha aplicação. É recomendado? Talvez não, talvez sim. Depende muito da organização de cada time. Mas eu poderia ter, então, o código da infraestrutura junto com o código da aplicação. Né? E daí o meu processo de deploy, ele poderia provisionar minha infraestrutura e posteriormente provisionar o meu código naquela infraestrutura que eu acabei de criar. Né? Então, isso é possível e daí vai da organização de cada time mesmo. Né? Bom, festa, né? Isso é muito legal, é muito bonito. Eu confesso que é bem interessante, mas o que a gente realmente quer fazer é colocar a mão na massa e ver o que acontece, né? Então eu passei os últimos minutos aí explicando um pouco das vantagens, explicando um pouco o que é o Terraform, mas o que importa mesmo agora
é justamente a mão na massa. Como é que eu faço o provisionamento desse recurso, como é que ele funciona, como é que ele provisiona o recurso, qual a ordem de execução. Então vamos lá, vou trocar a telinha aqui, eu vou para o meu projeto que eu tenho então com os códigos de Terraform. Então esse aqui é um projeto de teste que eu tenho, um labzinho que eu tenho, só para poder validar algumas coisas às vezes. E o que acontece? Eu tenho um arquivo aqui que eu chamei ele de main.tf, então de novo, todos os arquivos que eu tenho aqui, eles são arquivos de apenas para poder melhorar a minha gerência enquanto pessoa, tá? Não são obrigatórios do Terraform. Eu poderia ter um arquivo com tudo dentro, eu poderia ter uma coisinha, né, uma tag dessas em cada arquivo, sem problema nenhum. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Então eu poderia ter exatamente a mesma coisa, poderia ter isso aqui em diversos arquivos sem problema nenhum, ou também ter tudo no mesmo arquivo que o Terraform, como eu falei, ele vai jogar tudo em memória, ver o que ele precisa fazer primeiro, né, baseado no meu provedor, e daí ele vai sair fazendo. Então a organização lógica aqui dos arquivos, essa organização que eu tenho aqui nos arquivos, ela é só minha, tá? Não é indiferente do Terraform. O Terraform não me obriga a criar esses arquivos aqui. O que me obriga, né, o que eu preciso colocar aqui é justamente um provider, então eu dizer qual que é o meu provedor de serviço, né, aonde eu vou provisionar a minha infraestrutura, eu uso meus recursos, passar umas credenciais, no caso da Amazon aqui, eu passei as minhas credenciais da Amazon e a região onde eu vou acabar criando esses recursos, tá? Então, isso é uma coisa bem importante. Uma coisa legal é que o Terraform ele pode provisionar toda a minha infraestrutura, né? Incluindo, no caso da Amazon, a VPC, as subnets, eu poderia provisionar tudo. Como eu já tenho uma conta na Amazon, já tenho uma VPC, então o que ele vai fazer é provisionar o meu recurso dentro de uma VPC já existente. Então eu não me preocupei em ter que colocar aqui na minha receita qual vai ser a minha subnet, quais são as redes que eu vou criar, nem nada. Né? Porque ele vai provisionar isso tudo dentro de uma infraestrutura, dentro de uma VPC que eu já tenho. Então, mas ele poderia provisionar também essa VPC. Uma coisa legal, como eu falei para vocês, o Terraform ele gera um arquivo de estado e esse arquivo de estado eu posso salvar né, externamente. No caso aqui eu estou mandando para o S3, tá? Então se eu for lá na minha conta do S3, deixa eu só minimizar aqui, eu vou vir aqui na minha conta da Amazon aqui, vou botar aqui S3 e vocês vão ver que eu vou ter um bucket criado que é justamente onde ele vai salvar os meus estados, né? Então aqui eu tenho meu bucket, running state, só que ele não tem nada aqui dentro. Ó, pode ver que ele está vazio, não tem nada. Né? E isso porque eu ainda não executei o meu Terraform, então ele não tem um estado ainda para poder salvar lá no S3. Quando ele tiver o estado, então ele vai salvar esse arquivo de estado dentro desse bucket lá na Amazon, tá? Então é isso que ele vai fazer. Então esse é o meu arquivo de main. Depois disso, eu defini alguns outros arquivos aqui que eu achei interessante e separei meio que por contexto, tá? Então eu tenho o primeiro aqui que são as variáveis. A primeira variável é a chave pública que ele vai associar, então ele vai criar uma chave na Amazon e vai associar o conteúdo ele vai associar esse conteúdo aqui, que é uma chave pública que eu tenho aqui na minha máquina. Aqui eu estou dizendo a VPC onde ele vai trabalhar, então ele sabe que ele vai utilizar essa VPC aqui, porque é a VPC que eu tenho lá na Amazon. Eu defino aqui também quais são as subnets que ele vai trabalhar, né? Então aqui eu poderia colocar uma ou duas, eu vou resolver botar todas para ter certeza que ele vai usar na máquina em alguma zona que vai ter IP, tá? Então é basicamente isso. Eu poderia colocar uma subnet, eu resolvi botar todas as subnets que eu tenho. Então esse aqui é o meu arquivo de variáveis. Depois disso, eu tenho um arquivo aqui de secret, de security, então que ele vai criar justamente os recursos de segurança lá na Amazon. Então a primeira coisa que ele vai fazer é justamente criar então a minha chave lá na Amazon com o conteúdo que eu defini lá. Né? Então aqui eu passo o meu recurso, eu vou criar uma AWS Key Pair, vou dar o nome de setup, né? O nome dela de setup desse recurso que eu estou criando aqui, né? O nome da chave que ele vai criar na Amazon é setup key.
e ele vai utilizar então o conteúdo da minha public key que está aqui nas variáveis, ó, public key. Então ele vai utilizar essa variável aqui, o conteúdo dessa variável aqui para poder criar essa minha chave lá na Amazon. Depois disso, ele vai provisionar então alguns security groups, né, liberando a 22, a 80, a 443 internamente para poder acessar esse recurso lá internamente dentro do escritório, lá dentro da Amazon, né? Liberando a 22 também SSH, liberando Grafana, liberando Prometheus para um IP específico e definindo que a saída então da rede ela vai ser liberada para todo mundo, né? Então é só isso que ele está fazendo aqui. Vou criar um outro ALB público então para liberar 8043 para o mundo, então liberando para qualquer IP 8443, criando security group para MySQL também, liberando a 3306 só para internamente ou para um IP específico. E é isso que ele vai fazer aqui na parte de segurança, tá? Depois disso eu tenho o cruzamento de um S3, então um bucket no S3 chamado estático site, que é onde eu vou salvar os meus arquivos estáticos do site, tá? Só para um exemplo de como a gente consegue cruzar um S3, por exemplo. Eu tenho aqui o compute, então, que é a definição de como eu vou criar uma máquina EC2 lá na Amazon. Então aqui eu tenho o tipo do recurso, o nome que eu vou dar para ele, e aqui eu defino a mesma coisa que eu definiria lá na mão, lá pelo painel da Amazon. Então a AMI, essa aqui é uma AMI que eu já criei lá, já deixei criada lá com o Docker instalado. O tipo da instância que ele vai criar, se ele vai receber IP público ou não, qual o nome da chave que ele vai usar, e daí que ele também usa como referência aquele arquivo que eu tenho lá, a definição que eu tenho na security. Os meus security groups, qual que eu vou usar. No caso desse cara aqui, eu vou usar só aquele interno, então liberando 80, 443 e a 22 internamente, né, só lá de dentro. O disco, o tamanho do disco, o tipo do disco que eu estou criando, o nome da máquina, e depois ele vai me dar o output dele, vai ser o meu IP. Né? Então ele vai criar o recurso, vai criar esse EC2 lá, e vai me dar aqui na tela qual IP que foi atribuído a essa máquina. Isso eu vou utilizar depois para poder acessar ela, por exemplo. Né? Em database aqui eu não vou criar databases porque é o processo que mais demora, ele demora uns entre 5 e 6, 7 minutos para poder criar. Então é o processo que mais demora, eu não vou botar por enquanto, vou deixar assim. Mas essa aqui é a definição de como eu crio um banco de dados. Então eu defino lá o nome do banco, o tamanho do disco, o tipo do disco, a engine que eu vou utilizar, a versão do MySQL, o tamanho da instância, usuário, senha. Então é assim que eu defino um recurso de banco de dados, tá? Uma outra coisa que ele define também é a ingress, então que eu chamei de ingress aqui, que é a forma como eu vou acessar então esse meu EC2, né? Qual que é o objetivo desse meu código aqui? Ele provisionar uma máquina EC2, provisionar um target group, associar esse target group a um ALB, né, um load balancer, para que eu possa acessar esse recurso depois, né, para que eu possa acessar então o site que vai estar lá dentro depois. Então aqui dentro da tag de ingress eu faço essa definição então de como vai ser esse fluxo de entrada, né. Então eu defino um target group, depois disso eu adiciono a máquina que eu criei lá do Docker a esse target group, depois eu crio um ALB, eu defino as regras de segurança do ALB, então qual target group vai usar e tudo mais, e eu defino também as minhas regras de roteamento, né? Dentro do ALB, então eu defino quando que eu vou mandar tráfego lá para aquela máquina que eu provisionei. Né? Então aqui eu defino então que quando eu receber um endereço chamado isso aqui, teste.demops.com.br, ele vai enviar então para dentro daquela máquina que eu provisionei. Tá? Ele vai direcionar o acesso para aquela máquina lá. Então é isso que eu defini aqui na Ingress, tá? Bom, sem mais delongas, o que eu preciso fazer? O Terraform, ele é como eu falei, um binário em Go, e para eu poder inicializar esse meu projeto, eu tenho que vir aqui na raiz dele e dar um Terraform init. O que ele vai fazer? Ele vai então se comunicar lá com a S3 para ver se não tem um estado já lá para ele utilizar. Como não tem, ele não vai fazer nada. Ele vai importar então a versão do provider que eu quero, que no caso é da AWS, ele está usando essa versão aqui. E é isso aí. A princípio ele inicializou com sucesso e a partir daqui é só eu provisionar a minha infraestrutura. Como é que eu provisiono isso? Bom, eu gosto bastante de usar o Terraform Plan. Que o que ele vai fazer? Ele vai ler os meus arquivos e me dizer o que ele vai provisionar. Né? Então,
baseado nos arquivos que ele identificou nessa pasta, ele vai então criar o EC2, vai criar as regras de segurança, vai criar um ALB. Então é isso que ele está me dizendo que vai fazer, sabe? Todas essas linhas que tem mais é o que ele vai acabar adicionando, então vai acabar provisionando a minha infraestrutura. Feito isso, o que eu preciso fazer é dar aqui um terraform apply menos auto approve, né? Isso é só para não ficar me perguntando se eu quero mesmo provisionar aquele recurso. Então eu vou dar o terraform apply. O que ele vai fazer agora então é jogar em memória tudo aquilo, né, esses arquivos, vai jogar em memória e vai acabar dando uma ordem de criação das coisas, né? Então a primeira coisa que ele precisa criar é a minha chave lá na Amazon. Depois ele vai criar o S3, vai criar o Target Group e assim por diante, né? Por que ele tem que criar essa chave primeiro? Porque eu preciso dessa chave para poder provisionar então o meu EC2. Se eu for lá na Amazon agora e ver aqui dentro desse bucket aqui, ele não vai ter nada porque ele não finalizou a execução lá. Dentro de EC2, né, dentro das minhas dentro aqui das minhas definições de máquina, eu tenho lá a minha máquina chamada Docker1, ela está inicializando aqui. Se eu for aqui dentro do Security Groups, eu vou ter alguns Security Groups, o meu default, né, que eu não apaguei por medo. E tem mais 3 Security Groups que foram os que eu defini lá no arquivo, né? Então, um de interno para comunicação interna, um externo para comunicação externa 8443 e de MySQL. Se eu vier aqui em Target Group, ele já vai ter criado então o meu Target Group. Se eu for em Load Balance, ele vai estar provisionando o meu Load Balance aqui, está provisionando. Dentro de Target Group, né, dentro desse Target Group aqui, vai estar a minha máquina associada, só que ele ainda não está recebendo tráfego porque o meu ALB está sendo provisionado ainda. Então por isso que ele está com esse status aqui. E aqui então ele está esperando finalizar a criação do meu EC2, né? Então ele já criou o ALB, atachou, já taxou então lá nas regras do ALB aquele target group, e ele só está esperando então a máquina ficar 100% health aqui, né? Então quando a máquina ficar health aqui, ele vai finalizar a criação da máquina. Se eu ver agora aqui em Load Balance, vou ver se já terminou. Ó, o Load Balancer aqui ele já finalizou, ele já está como ativo. Se eu ver aqui em Listeners, não finalizou ainda, só esperar um minutinho ainda. Quando terminar aqui de criar a máquina, ele vai terminar de fazer a configuração para mim. Então, enquanto ele espera aqui, ó, pode ver que a máquina está sendo provisionada. Então, o que ele vai fazer é provisionar esse recurso para mim, né? Esse recurso para mim. Enquanto ele pensa aqui, eu vou mostrando mais algumas coisas. Então, uma coisa bem legal é que da mesma forma como eu criei a máquina, então, como eu estou criando essa infraestrutura aqui, ó, pode ver que ele terminou de criar ali algumas coisas. Da mesma forma como eu criei, eu posso remover, né? Então, só vou seguir aqui e depois eu removo para vocês. Eu mostro como remover. Então aqui ele terminou de criar a máquina depois de 2 minutos, né? Ele terminou de criar a máquina e daí ele finalizou o resto das coisas que ele tinha que fazer, que é justamente criar a regra lá no ALB. Né? Então se eu vier aqui na minha máquina, ela já vai estar direitinha. Se eu vier aqui no meu load balance agora, dentro de listeners, ele vai ter o listeners que ele criou, né? Ouvindo só no 80 por enquanto. Tá lá a minha regra que eu defini, né? test.tmops.com.br, apontando para esse target group. E esse target group agora vai estar com o status de registrando. Né? Então ele já está vinculado a um load balance e ele já vai começar a receber tráfego assim que ele ficar health. Ele não ficou health por um motivo bem simples. Eu não tenho nada, nenhum serviço ouvindo na porta 80 ainda. Então o que eu vou fazer, né? Porque essa minha máquina aqui, ela é uma máquina com Docker instalado, mas eu não tenho nada além disso dentro dela, né? O que eu vou fazer? Vou pegar esse IP aqui, que é o IP que o Terraform disse que é daquela máquina. Se eu vier aqui na configuração da máquina, ó, pode ver que é o mesmo IP. Então ele pegou então a informação do IP lá do meu EC2 e trouxe aqui para mim. O que eu vou fazer? Eu vou acessar essa máquina agora, tá? Então eu vou lá, .ch, IDRSA, Ubuntu, uma imagem baseada no Ubuntu, arroba aquele IP.
Eu vou acessar essa máquina então. Ah, talvez eu não vá conseguir acessar essa máquina. Até uma coisa bem importante. Deixa eu liberar. No Security Group não está liberado o acesso SSH para essa máquina. Deixa eu pegar aqui. Security. Ó, tem o Security Group vinculado, o interno. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma regra que eu acabei esquecendo, falha minha. Liberando então o SSH pro meu IP pessoal aqui da minha casa neste momento, né? Eu acabei trocando de IP e não fiz essa troca lá na receita. Ó, pode ver que ele vai dar a troca de chaves ali. Sim, e deu. Agora eu tô dentro da máquina, tô dentro daquele meu EC2 lá, tá? Eu vim aqui, sudo sul, pode ver que eu tenho o Docker instalado, mas eu não tenho Docker. Ah, não tenho Docker instalado ainda, que pena. Então vamos instalar o Nginx mesmo, tá? Vou fazer a instalação. Por que eu vou fazer isso? Para que ele fique healthy aqui no Target Group, tá? Só para ele ficar healthy aqui e mostrar para vocês tudo funcionando. Ó, fazer aqui, apt-get install nginx. Beleza? Ele vai instalar o nginx e já vai startar para mim, né? Então eu já vou ter o nginx startado nessa máquina aqui, só para garantir. Finalizar ali, e daí, como ele vai subir na porta 80, o meu ref ele vai começar a passar, tá? Só confirmando, status Nginx, Nginx está startado, você vê então lá no var log Nginx access log, ele já vai ter os health check da Amazon batendo. Se eu ver aqui, ele já está health, tá? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tivesse um DNS já criado direitinho, com aquele nome lá, teste.demops.com.br, apontando para esse LB no DNS, né, se eu tivesse um CNAME apontando para cá, eu já conseguiria acessar então o Nginx que está instalado dentro desse EC2 que eu provisionei. Por que eu tive que acessar a máquina e instalar o Nginx? Porque o Terraform ele provisiona a infraestrutura, tá? A configuração é uma outra coisa, o que vocês têm que fazer à parte, certo? Então isso é bem importante de lembrar. Beleza, criei a infraestrutura. Para mim poder destruir aquela infraestrutura, eu não preciso mais dela. Eu dou um destroy. Antes de dar o destroy, enquanto ele faz lá, eu vou vir no S3 aqui só para mostrar para vocês os meus buckets. Então tem os dois buckets aqui. Por dentro do run state, eu tenho o arquivo de estado da minha infraestrutura. Ó, tá aqui o arquivo de estado. Agora é só esperar ele finalizar a remoção. Então o que ele vai fazer é apagar então o meu EC2, apagar o Security Groups, apagar tudo aquilo que ele provisionou, ele vai acabar apagando. Em algum momento ele vai apagar também, então, esse meu S3 aqui. Ó, já apagou o S3 do site, se eu ver aqui nos EC2, ele já deve ter, inclusive, finalizado a máquina. Já está dando shutdown na máquina. Daqui a pouco ele vai aparecer como termination ali, ó, tá só esperando finalizar, então o resto das dependências, né, ele vai apagar todas as dependências antes, ó, ele está só validando, Security Group, ele está apagando ainda. Então é dessa forma que a gente acaba então removendo os recursos utilizando Terraform. Então tudo aquilo que ele criou, ele mesmo apaga, certo? Então isso é uma ótima forma de a gente conseguir limpar a bagunça e deixar tudo do jeito que estava antes, né? E do mesmo jeito que eu provisionei uma vez, isso eu poderia provisionar 10 vezes, ele ia criar 10 vezes a mesma máquina, como ele já tem como ele já tem vinculado então o ID de criação de alguns recursos ele não vai criar de novo, né? Ele não criaria de novo, por exemplo, o LB, né? Ele reutilizaria aquele LB. Mas você poderia provisionar 10, 15 vezes os EC2 lá sem problema nenhum, certo? Bom, e era isso que eu queria trazer para vocês, tá, pessoal? Eu espero conversar com vocês um pouco, então, no dia 12, e eu acho que era isso, tá? Até mais, e dúvidas, deixem no form que o pessoal vai deixar aí com as dúvidas, que a gente vai conversando lá no dia 12 de dezembro e vamos respondendo, tá certo? Até mais então, até daqui a pouco. Abraço.